Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de abril de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1892, 5 páginas, 49 elogias e 11 máximas. O tema: binômio resiliência exemplarismo. Especialidade: interassistenciologia. Quem redigiu o verbete seriamente aqui na história é a nossa professora Eliana, que está aí na poltrona das res. Agora, definologia. O binômio resiliência, exemplarismo é a capacidade, qualidade, atributo, característica ou traço força da consciência resiliente, aplicando os efeitos do exemplarismo pessoal a partir das autossuperações de adversidades e tombos existenciais, enquanto instrumento interassistencial da tarefa do esclarecimento. A resiliência autoassistencial, a autoridade moral da autossuperação do problema, o impacto tarístico do exemplarismo, os mecanismos cosmoéticos de proteção e autopreservação da consciência resiliente, os pilares sustentadores da resiliência interassistencial, a eliminação das vulnerabilidades evolutivas, a coragem consciencial de superar gargalos evolutivos, a para-resiliência interassistencial da equipe extrafísica. Tem na caracterologia 13 personalidades denotadoras do binômio resiliência e exemplarismo em ordem crescente de resolutividade da tarefa da consolação para a tarefa do esclarecimento. Vale a pena ver. Na remissiologia tem 15 itens, nós destacamos 5. Autossuperação específica, exemplologia, força presencial, princípio do exemplarismo pessoal e resiliência consciencial. Frase enfática. A vivência do binômio resiliência-exemplarismo é imprescindível à consciência intermissivista lúcida para a relevância da TARES por meio da força exemplificativa das autossuperações evolutivas. Você tem realizado interassistência usando as próprias autossuperações? Já tornou público o autoexemplo de vida através do autorado cosmoético? Eu quero lembrar que na bibliografia específica tem 11 fontes diferentes. Agora, pergunta. Sou teletertuliano assíduo desde outubro passado. Identifico bastante com a conscienciologia. Estou em plena transformação. Perdi minha fonte de renda em junho de 2010. Tinha uma loja e fui despejado. Desde então venho sendo sustentado por minha irmã. Tem havido muita discórdia, pois é contra a tudo que estudo em matéria de evolução. Estou tentando me reerguer, mas o retorno financeiro não é imediato. Sendo assim, continuo sob o domínio do pensene dela. Tenho 54 anos e não fiz meu pé de meia. Gostaria da opinião do senhor para ter mais tranquilidade, para ultrapassar o gargalo evolutivo. Olha, você está numa bela fase de teste da sua paciência. Vamos fazer um investimento nessa paciência. Abençoa sua irmã, porque você depende dela. Como é que faz? Tem que ser. Isso é ótimo. Isso vem mostrar para você começar a ponderar sobre as prioridades evolutivas. É o que falta a você. Anota no laptop as prioridades evolutivas daqui para frente. Outro. Quando os parâmetros de reforma íntima são baseados em aspectos religiosos, existe alguma possibilidade de chegar sem muletas psicológicas a um discernimento favorável para a consciência? Eu acho muito difícil devido ao problema da lavagem cerebral. Aonde tem seita e religião, tem lavagem cerebral. E para a pessoa conviver ali dentro,
mostra que ela está lavada cerebralmente. Porque na hora que ela quer sair da lavagem cerebral, ela cai fora, ela não fica lá. Quem fica sobre essa canga é porque está lavado cerebralmente. Então, pensa bem, sobre esse aspecto, eu não vejo na prática da vida nenhuma saída para isso, não. Não vale, não vale. Existe um princípio que nós usamos aqui, é o seguinte: se algo não presta, não adianta fazer maquiagem. Agora, outro. Já trabalhei em emergências atendendo baleados e acidentados. Mas quando atropelo sem querer uma ave como pardal nas estradas, fico ruim por uma semana. Esses animais têm auxílio especial? Tem algum comprometimento com isso? O que fazer para não ficar tão mal? A primeira coisa é ir mais devagar aonde tem muito passarinho. É o jeito. Eu, quando dirigia o meu Fusca, que era uma fera, que era todo maceteado, a hora que eu passava num determinado bairro lá no Rio, eu ia devagarinho, andando quase parado. Quer dizer, de propósito, porque lá tinha passarinho demais. Isso era no caminho do meu escritório. Eu fazia isso todo dia com paciência. Nunca atropelei passarinho nenhum. Agora, eu acho que tem que ter muita paciência, é o jeito. Agora, veja, esses animais são assistidos. É tanto que no Oriente já se chama isso de devas. Os devas é que são os que devem cuidar dos passarinhos. Pensa nisso. Agora, é preciso ter muito cuidado. Por exemplo, nós aqui no CAEC, a minha esposa, a Graça, colocou passarinho, principalmente águia, em tudo quanto é vidro. Porque vem os passarinhos, bate o bico e cai, quase sempre acaba morrendo. Como nós vimos isso demais, aqui tem o desenho de passarinho nos vidros de todo lado. Isso é uma técnica internacional dos grandes hotéis em diversos países. Nós usamos a mesma técnica. A minha casa é cheia também de desenho de passarinho. A semipossessão necessariamente ocorre na realização da TENEF? Ao iniciar a TENEF, desde o primeiro dia, obrigatoriamente se dá a semipossessão? Olha, aí depende, né? Varia, depende da relação entre o tenepsista e o amparador de função. Varia. Agora, a semipossessão positiva, às vezes, ocorre nesses casos, sim. Se viver com calma. Agora, você fica de olho e vê como é que isso prossegue. Uma coisa, a sua semipossessão, você já percebeu que ela é positiva, é homeostática? Você não pode ter ressaca energética depois que você trabalha. Olha bem isso. Outro, de que maneira se dá a evolução da consciência? Começa as suas ressomas sendo micro-organismo e vai até consciência nível ou começa do mineral? Olha, os minerais começam sem consciência. Depois é que eles começam a ter consciência, a hora que vem o princípio consciencial. O princípio consciencial tem que ter inteligência, ele tem que ter movimento. Mineral não tem movimento, é apenas os átomos que funcionam, isso aí não resolve. Então a vida mesmo começa nos micro-organismos, nos infusórios, nos líquens. São coisas que às vezes têm uma boa conotação mineral, mas é um processo mais já vegetal ou botânico. De modo que é aí que eu acho que começa mais a vida, pelo menos essa é a hipótese melhor. Professor, eu queria aproveitar e também dizer, o teletripulando da primeira pergunta, né, a questão de estar vivendo com a irmã, que uma das características da pessoa resiliente é que ela sabe a hora de pedir e receber ajuda, né? Então ela tem também essa abertura, ela abre mão desse orgulho, que em determinada situação, em determinado contexto, ela necessita de auxílio, de apoio, de suporte externo, suporte social, familiar, e ela vai em busca disso, aceita isso. E que isso é uma etapa, muitas vezes apenas, para que ela possa depois voltar a ter autonomia e andar com as próprias pernas. Você tem toda a razão, é isso mesmo. Gente, ela está ali à espera de vocês. Pode falar, Cris. Eu gostaria de perguntar da patologia, você tem
os mecanismos cosmoéticos de proteção e autopreservação da consciência resiliente. Cristina, bom, os mecanismos de proteção, no caso da resiliência, são os trafores, são os atributos que a consciência já tem, que para cada pessoa, cada caso é diferente, a cada consciência, o que ela já conquistou em retrovidas, as superações que ela fez, as habilidades que ela já conquistou. Por exemplo, no caso da consciência resiliente interassistencial, né, para ela ter esses mecanismos de proteção e autopreservação e fazer assistência, interassistência, o fato dela ter maior autodiscernimento, mais maturidade, ter um bom nível de autocrítica, trabalhar com o seu processo bioenergético, né, buscar o domínio bioenergético, um bom nível de autodesassédio, a própria TENEPS acaba também se tornando mecanismos de proteção. Mas cada consciência é única e vai ter mecanismos, fatores, enfim, de proteção diferenciados. Eliane, pergunta aqui. Os pilares sustentadores da resiliência interassistencial. Esses pilares podem ser, né, os trafores, os atributos que essa consciência já conquistou. Né? Então, essas fortalezas internas, essa força moral, né, essa substância que ela tem internamente, esses vão ser pilares que vão sustentar a assistência, a interassistência dela. Principalmente trafores já conquistados aí, né, nessa pessoa, mas em outros também. Que variam infinitamente de consciência a consciência. Não dá para fazer uma lista, né, única e que sirva para todos. Obrigada. Aqui, na estrangeirismologia, na segunda linha, essa é a holding da consciência resiliente, né? Acho que está no sentido figurado, porque holding é uma empresa que domina as ações de muitas outras empresas. Holding? Isso é holding. Agora aqui deve estar no sentido figurado e eu não entendi o que é. No caso não é o sentido figurado. Holding é uma expressão que foi utilizada, foi proposta pelo psicanalista inglês Donald Winnicott. Ele usava essa expressão, que na verdade é a holding, não o holding, que vocês já podem até corrigir, como sinônimo de sustentação, de sustentabilidade, de acolhimento. Inclusive ele usava a expressão confiança básica, que é assim, que é o vínculo da mãe com a criança nos primeiros anos de vida. Se essa criança sente que tem um aporte, que tem alguém representativo, significativo, uma cuidadora, uma maternagem suficientemente acolhedora, boa, vai criar essa confiança básica nela, que vai lhe dar recursos até para mais tarde poder enfrentar as situações, ser mais resiliente. Então é uma expressão, né, que que o Winnicott usava. É sustentação, né? Tudo bem, obrigado. Agora, é com essa acepção que eu usei aqui. Na 28, na interaciologia, a interação tutor de resiliência e amparador de função, né? O tutor seria, vamos dizer, um sinônimo até de amparador, mas aqui você quis dizer o que é? Eu não sei se no teu caso houve algum tutor. Bom, tutor de resiliência também é uma expressão utilizada aí pelos estudiosos, né, dessa área, que significa assim, alguém, até complementando com a pergunta anterior, alguém que a pessoa sabe, o jovem, a criança, o adulto, enfim, a pessoa sabe que no caso de uma necessidade, de um atribulamento, de alguma situação mais difícil, ela vai poder contar com alguém. Então, muitas vezes, um professor é um tutor de resiliência, um amigo, um colega, pai e mãe podem ser tutores de resiliência. Então, essa comparação que eu faço aqui é extrapolando esse conceito da psicologia convencional e vendo que muitas vezes o amparador, nosso amparador de função, ele atua como tutor de resiliência. É alguém que a gente sabe que vai estar com a gente, que a gente vai poder contar na hora de, né, enfrentar situações ou até no momento de estar fazendo um trabalho interassistencial importante. É nesse sentido, ali, de comparar, né,
da interação dessas duas Tá, figuras. obrigado. Agora a última aqui, na mesma página, Principiologia, é o princípio da vacina evolutiva. O princípio da vacina evolutiva, e eu uso também, não é uma ideia original minha, e também relacionado com o princípio da imunidade evolutiva. O que seria uma vacina evolutiva? A gente vai tendo tanta experiência, vai vivendo tantas coisas, vai superando tantos processos aí, em tantas vidas, que é como se a gente fosse ficando vacinado contra algumas questões. Por exemplo, no meu caso, né, pessoal, para essa ressoma, eu já vim vacinada para a questão da honestidade financeira, por exemplo. Então, nada vai me pegar nesse sentido. Posso achar aí, como já aconteceu tantas vezes, uma bolsa perdida com $20 mil e isso não tem o menor problema, mesmo que eu esteja na maior carência financeira. Ou outras questões como utilizar a violência, processo mais truculento e outros tantos exemplos aí que a gente pode estar pensando. Então, certas situações, ter superado determinados processos no passado e mesmo nessa ressoma, vai criando, vai inoculando, né? Essa espécie de vacina evolutiva vai nos dando uma imunidade em relação a certas questões ali. Tá, E cada pessoa aí deve ter, né, a sua próprio grau aí de imunidade, né? Como vocês veem, Eliana está barbaresca. Agora, eu vou dar uma elogiada porque ela é bem didática. Ela é bem didática, explica bem. Quem é que está com o microfone? Eliane, Pode falar. eu tenho eu gostaria que você falasse um pouco mais aí na estrangeirismologia, Sim. o rapport consim resiliente, consim vulnerável. Eu não entendi muito bem a questão do rapport aí. E depois eu tenho duas sugestões, mas... Certo, ok. O rapport aqui era uma concepção de vínculo, de relação, né? No caso assim, a consim resiliente, que já superou algum tipo de situação difícil, ela vai ter, isso é uma hipótese minha, ela vai ter, em princípio, mais raporte, mais vínculo, há uma sintonia, uma afinidade maior com uma consciência que tem aquele aspecto que ela já superou, ainda de uma forma fragilizada. Ela ainda é vulnerável àquela questão. Então, de alguma forma, no que eu li, no que eu estudei, nos casos que eu observei aí, isso cria uma espécie de vínculo que facilita, né, esse rapport, que facilita essa assistência de uma para outra. Porque, eu vou aproveitar a tua pergunta, Cristina, porque o enfoque desse verbete é o seguinte, não é a resiliência propriamente da pessoa, ou seja, a autoassistência, ela superar os seus processos, tudo bem. É a assistência, a interassistência que a consciência faz com esta autossuperação. Por isso a questão do exemplarismo. Esse é o mote principal do verbete. E principalmente se for através da TARES gráfica, né? Vocês vão ver que a maioria dos exemplos que eu utilizo são de consciências que escreveram sobre as suas autossuperações, publicaram. E isso é extremamente, na minha opinião, interassistencial. Ficou? Tenho duas sugestões. Pois não. Uma é na neologia. Eu sugeriria colocar também como neologismo o binômio resiliência e exemplarismo. Colocar então 4 expressões, né? Porque ele é um neologismo, né? O próprio título do verbete. Mas tem... Não, ele foi colocado só já o binômio resiliência e exemplarismo primário, depois do avançado. Tá certo, né? Então colocar como 4 expressões. 4. Eu Okay. vou pôr aí. Obrigada, Cristina. Tá. E a outra sugestão é na página 29, lá na penúltima linha, na soro positivo, tá? Quando fala assim, síndrome da imunodeficiência adquirida, esse parênteses que tem depois, ele deveria ser a sigla da doença, que seria, no caso, SIDA, S-I-D-A. Porque HIV é a sigla do vírus, e não da doença. Então, eu acho que ficaria melhor colocar a SIDA entre parênteses. Está correto, Cristina, está Tá. correto. É isso mesmo, a gente vai arrumar assim. Aliás, tem várias coisas para corrigir no verbete que a gente já foi encontrando. Tá bom, então, obrigada. Obrigada a você. Gostei muito do verbete. Aqui, Eliane, a questão, aqui na tua frente. Bem, parabéns pelo verbete.
E aqui na efeitologia, na página 28, o segundo efeito, você pode comentar um pouquinho? O efeito bola de neve de assistir a poucos e impactar muitos. A gente percebe casos, às vezes, né, dentro da própria família, ou até casos mais notórios, públicos, de que a superação, a resiliência da pessoa, a superação e o exemplo dela foi dentro de um contexto muito restrito, para poucas pessoas, né? Mas aquilo vai ganhando uma dimensão maior no momento em que outras pessoas também se beneficiam, tomam conhecimento da situação. Então, às vezes, até o caso de relatar isso numa entrevista, ou até escrevendo alguma coisa, um próprio livro. Então, foi uma superação, aparentemente, às vezes até pessoal, como o caso da neurocientista, a Jill, né? Bolt Taylor, onde ela conta nesse livro, até a professora já comentou aqui, a cientista que curou o próprio cérebro, ela conta nesse livro a autossuperação dela. Né? Ela relata isso, depois como ela conseguiu, depois, né, de 8 anos, voltar quase a ser o que ela era. Este livro, que foi uma superação, né, pessoal, a gente sabe que ele já vendeu 5 milhões de exemplares e ele tem, eu acho que ajudado bastante pessoas. Eu comentei esse livro aqui. Exatamente, professora. É um livro... Esse verbo que você usou, impactar, está no sentido da impactoterapia. Exato. Esse livro aqui. Talvez seja até interessante acrescentar isso, porque quando eu li o impactar, eu falei, será que ele deixa as pessoas assim, meio boca aberta, mas assiste ou não assiste? Entende? Então, o impactar, eu pensei, não, deve ser no sentido da impactoterapia. Exatamente. Então, talvez seja interessante a sugestão, colocar impactar terapeuticamente, né? Impactar terapeuticamente. É um impactar assistencial, não é um impactar de impressionar, de ficar todo mundo parado, boca aberta, assim, mais emocional, né? Obrigada, Cris. Acho que tem... Ok. E há muitos, talvez rever, né, o verbo impactar. Não, acho que ficou legal. A sugestão é só acrescentar o terapeuticamente. Para ir no ponto, né? Exato. Obrigada. Eliana. Oi. Aqui na página 27, patologia, segunda linha. As cicatrizes evolutivas. Você pode aprofundar? O que você quis dizer? O professor Valdo, né, já utiliza bastante essa expressão, já encontrei em várias das suas obras, e aí já também linka com os queloides, né, existenciais. Então, essas cicatrizes são essas marcas, né, que vão ficando na nossa memória, né, no nosso holossoma, enfim, no psicossoma, principalmente, das dificuldades, das intempéries aí que a gente já foi superando, né? Ficam marcas assim. E às vezes são essas marcas, essas cicatrizes, esses queloides, que nos fortalecem, que nos dão, nos dão autoridade de ter tido aquele tipo de questão, sofrido aquela questão, ter tido, usar a expressão assim um pouco mais dramática, a ferida aberta e às vezes sangrando, está cicatrizado, né? Nunca mais vai ser uma pele ou um psicossoma completamente limpo, mas isso, por um outro lado, dá uma força, dá uma autoridade, dá um conhecimento de causa para que a pessoa possa, no futuro, estar lidando melhor com essa situação e mais, está podendo ajudar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo tipo de processo. É nesse sentido, então, a cicatriz. Obrigada. Uma outra sugestão que eu queria dar aqui, aqui você na masculinologia, o Viktor Emil Frankl, seria o Em Busca do Sentido? É um livro, né? E aqui a gente já pode aproveitar, o professor Valdo também já apontou, ele é austríaco, viu, pessoal? Ele não é suíço, aí foi uma falha nossa, tá? Ele é austríaco. Ele tem muitos livros, ele publicou 32 livros, mas esse livro aqui, Em Busca de Sentido, ele traz, até eu comentava com o Fernando, que é minha dupla, ele escreve sobre o pior do melhor jeito possível. Então é muito interessante assim, o nível de resiliência, exemplarista e interessencial deste psiquiatra, ele se dizia psicólogo, né, austríaco,
judeu, sobrevivente de 4 campos de concentração, né, no nazismo, na Segunda Guerra, e como ele, a partir de uma experiência tão limite, tão dramática, né, desenvolveu toda uma escola de psicoterapia voltada para a questão do sentido da vida, né, da questão da existência. Então, eu considero ele assim um exemplo clássico aqui, bem até didático, do que é uma consciência resiliente, exemplarista e interassistencial. Ele é tão incrível que, em meio àquela dramaticidade toda, aquelas condições menos que subhumanas dos campos de concentração, ele combinava com um colega, com um amigo dele, que eles tinham que inventar uma piada nova por dia. Então, vocês vejam, né, os recursos internos dele, de que a técnica do bom humor, né, de que aquilo era um lenitivo, era um alívio diário, uma piada nova por dia. E ele conta nesse livro situações assim que vão mostrando a força, né, a fortaleza interior, o nível da resiliência, e de como ele percebia que as pessoas que tinham algo pelo que viver, a Cristiane trouxe isso também no verbete dela, resiliência consciencial, tinham pelo que viver, tinha uma meta, tinha alguém lá fora que dependia delas, ou no caso dele que entrou no campo de concentração com um manuscrito científico bem escondido, tentando preservar aquilo, e infelizmente ele, né, aquilo foi perdido, foi tirado dele, e ele sentia que ele tinha que continuar vivo para realizar essa tarefa, essa meta existencial. E ele percebeu que as pessoas que tinham pelo que viver, tinham uma meta, um sentido para a vida, adoeciam menos lá no campo de concentração, psiquicamente e fisicamente. Que era muito difícil sobreviver àquela situação. É um comentário só para complementar, né? Eu concordo, esse livro, eu acho que ele é assim um exemplo mesmo de consciência resiliente, né? E ele tem uma passagem também do livro que ele comenta uma técnica que ele usava para sobreviver lá no campo de concentração, que era assim, eles recebiam um pedaço de pão por dia. E havia divergência entre o grupo, né, se devia comer todo o pão naquela hora, se devia guardar para comer em outros momentos. E ele era partidário do segundo grupo, que era guardar para poder comer no momento bem específico. Qual que era o momento específico? Era o momento de levantar, ao acordar de manhã. Por quê? Porque ele disse que era o pior momento do campo de concentração, a hora de levantar de manhã, porque eles tinham que levantar de madrugada, com frio, para já ir trabalhar. Então, a lamúria era enorme, né? Todas as pessoas reclamavam, todo mundo levantava com muito pesar. Então, o que ele fazia? Ele guardava um pedacinho de pão no bolso, naquele pior momento eu comia o meu pedaço de pão. E aí eu me sentia forte para poder levantar para trabalhar. Então, essa habilidade, né? Essa noção de jogar com o pior e o melhor, né? Então, se eu estou numa situação ruim, eu vou procurar fazer alguma coisa para compensar com alguma coisa que me dê prazer naquele momento, né? Para não ficar tão ruim aquela situação. Então, quando eu li essa passagem assim, no livro, eu falei, mas que técnica resiliente, assim, fora de série. Incrível, vale a pena. Isso, né? Você imagina que pão. Ele era pão duro com pão duro. Aquele pão era, né, a melhor coisa que podia. Aqui na página 28, em tecnologia, você pode comentar a técnica do coping evolutivo? O coping evolutivo, essa expressão, uma expressão, né, utilizada aí pela psicologia, cognitivo-comportamental e outras linhas também dentro da resiliência, e significa estratégias de enfrentamento, estratégias de adaptação que as pessoas utilizam diante de estressamentos, diante de dificuldades, problemas, que os recursos internos da pessoa não consegue dar conta, ou sobrecarrega esses recursos internos, ou até extrapola a possibilidade da pessoa de lidar com a questão. Então, essa técnica, ela é lançar mão dos teus trafores, dos teus recursos pessoais, das suas fortalezas, do que tu já superou, né, do que tu já tem de
de patrimônio evolutivo para enfrentar situações difíceis. E aí cada pessoa também, cada consciência vai desenvolver a sua estratégia, né, de enfrentamento, estratégia de adaptação a seus gargalos, aí, aos seus tombos existenciais. Então não teria uma técnica única, vai depender de recursos pessoais, né, de cada consciência aí. Eu queria comentar também que esse tema que você trouxe hoje, ele é muito sério na questão social, porque ele oferece uma outra forma de explicar as mudanças sociais, né? Porque hoje, se uma pessoa ela consegue ser resiliente e mudar a realidade dela, por que as outras não conseguem, né? Então, normalmente se diz assim, a pessoa não consegue mudar porque existe desigualdade social, ela não tem dinheiro, então ela vai para o crime, vai para as drogas. Então, esse verbete, esse tema, ele é capaz de sozinho explicar toda uma outra forma de você encarar a mudança de uma sociedade. Se uma pessoa consegue, todas as outras conseguem, né? E aproveitar e fazer uma pergunta a você: o que você acha que torna uma pessoa resiliente ou revoltada, né? Nessa forma de encarar os problemas dela? Parece, pelo que a gente tem lido, pesquisado, estudado, que todos nós temos um potencial de resiliência, né? E que há fatores de proteção. Então, e aí a gente tem que pensar também, não só na vida atual, em outras existências nossas, mas pegando nessa vida atual, o que a ciência, as pesquisas já apontam. Uma criança, uma pessoa, uma consciência que tenha tido esse holding que eu falava, tenha tido uma família, ou um cuidado, enfim, seja que estrutura familiar seja, né, que processo seja, de alguém que lhe deu afeto, mesmo em situação de carência, né, financeira, lhe deu afeto, lhe passou confiança, lhe passou a certeza de que ela poderia contar com essa pessoa, né, em qualquer situação difícil. Isso parece que tem ajudado muito. Características pessoais também, como bom humor, flexibilidade, capacidade de falar, né, das suas questões, capacidade de pedir ajuda. Isso também parece que influencia. O suporte social, né, essas pessoas terem tido um entorno social, familiar, comunitário, a escola, né, que lhe deu essas garantias mínimas de que ela é uma pessoa que tem valor, que ela tem importância, né, e que ela vai fazer a diferença, sim, naquele grupo ou para ela mesma. E tantos outros fatores, são muitas respostas que a gente poderia estar te dando, Luiz, mas parece que essa questão é fundamental. Agora, em relação à questão consciencial, né, a gente tem uma visão da consciência muito mais do que só, né, essa ressoma. Parece que os trafores, as superações, né, e até o alto investimento que a pessoa vem fazendo, ou vai fazendo aí ao longo da sua vida, que vai fortalecendo, que vai tornando ela mais resiliente, né, com uma capacidade de interpretar, de avaliar problemas, dificuldades, tropeços, né, de uma forma mais traforista, como uma oportunidade, transformar aquela questão difícil numa crise de crescimento, não no fruto de maturidade. E, né, aí cada consciência com a sua unicidade e riqueza seria um estudo aí à parte. Não sei se eu te respondi mais ou menos. A Vivian aqui. Parabéns, né? Você e o Fernando aí são exemplos para a gente aqui. Exemplo para a Cognópolis, percebendo que a Cognópolis hoje está mais pronta, né, para receber essa turma que vem preparada. Eu queria que você trouxesse para a gente uma reflexão mais no sentido da Cognópolis mesmo, né? Em relação à frase enfática, né? Resiliência e exemplarismo. A relação da consciência intermissivista, né? Então, adaptares por meio da força exemplarista. Eu queria que você trouxesse elementos que você pode ter observado aqui na Cognópolis, como o próprio Luiz Bonassi falou aqui, para a gente refletir a questão do grupo social, desses fatores sociais. O que é que você pode identificar hoje aqui, por exemplo, para a gente, consciências intermissivistas,
tendo que lidar com novas consciências intermissivistas, com processos, né, de adaptação, de chegada aqui a Cognópolis. O que é que você pode trazer de informação para a gente, para crescer aí nesse trabalho? Olha, a gente pode falar do que viveu ou do que, né, viu o que os outros viveram, olhando a experiência dos outros, o exemplo dos outros, por isso a questão do exemplarismo. Eu não conheço em profundidade, não conheço detalhes da vida de todo mundo aqui na CCCI, principalmente da Cognópolis Foz. Mas eu conheço vários casos de pessoas que superaram muita coisa para estar aqui. Abriram mão de várias, enfim, de muitos benefícios aí, pessoais, financeiros, sociais, enfim, e que estão sendo bastante resilientes, estão aí ainda superando várias dificuldades iniciais de vir para cá, se adaptar, questão de trabalho, questão de grupo karma, questão de dupla, né, questão até de ProEx. Então, acho que, como eu coloco lá na voluntariologia, na página 28, eu percebo sim um esforço resiliente, exemplarista dessa turma toda. Claro que com diferenças infinitas, porque, né, somos todos Você diferentes. vê algum instrumento assim da gestão nossa aqui na Cognópolis que auxilie isso, assim? Porque às vezes a gente sabe que tem o fator individual, da resiliência pessoal, mas a gente tem alguns instrumentos no próprio CCCI que hoje auxiliam, né, que facilitam, por exemplo, a chegada do voluntário, o próprio SAV, dar uma orientação. O que você pode observar, assim, para a gente poder pensar em um instrumento que a gente tem mais geral? Eu acho que nós somos muito privilegiados, né? Você lembrou bem, o próprio SAV, serviço de acolhimento, né, ao voluntário, até a Isabel que coordena aqui esse programa na Unicim pode falar mais até. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu penso que o próprio Conselho dos 500 hoje, né, é uma forma da gente estar participando diretamente das decisões, a gente estar incluído em todo o processo, acho que é um espaço importantíssimo. As ICs, cada uma com a sua especialidade, ajudam muito, você vê. Nós temos a OIC com a consciência terapia, não só individual, hoje de grupo, institucional, que é um aporte, né, que é um suporte fundamental. Nós temos a Conscius, o processo da conscienciometria, que eu, no caso, estou vivenciando e está ajudando muito. A gente tem a Apex, né, com todo esse processo aí da orientação e da questão das diretrizes da ProEx, tem um leque, um menu aí de possibilidades para quem precisa. Enfim, não vou citar todas, mas, né, acho que a repreendência, a gente tem aí muito recurso. Se a gente não está aproveitando, né, ou não está acessando, então acho que aí é uma questão muito mais de ou está chegando nesse momento, ou não está conseguindo ainda perceber a importância, ou não está sentindo ainda a necessidade. Eu acho que nós temos aqui um campo fértil para a gente estar cada vez mais resiliente e exemplarista. E eu cito aqui, na caracterologia, colegas nossos aí, né, que fizeram exatamente esse processo de estarem superando um processo difícil, um processo pessoal, uma autossuperação importante, e terem publicado, terem escrito, terem publicizado essa autossuperação através de um livro. E como isso tem ajudado muita gente. Então, talvez isso seja aí a grande contribuição dos intermissivistas, né, dos nossos colegas, né, aí, para essa questão a pergunta foi mais porque às vezes a gente tem gente que está ou está aqui ou está assistindo e às vezes tem dificuldade em enxergar esses mecanismos, né? É bom a gente estar sempre reforçando. O Fernando me lembra aqui, o meu ponto, é o ponto das próprias tertúlias, né? Você quer recurso, né? Esse curso de longo curso é recurso mais eficiente, evolutivo que esse, gratuito, né? De acesso livre, boca livre, imperdível, todo dia. Para você, em efeitologia, poderia explicar o efeito bola de neve de assistir aos poucos impactar muitos? Você falou, né? Nós já falamos, né? Pois agora tem um outro. De que maneira o binômio resiliência-exemplarismo pode ser associado à hipótese do anonimato assistencial do Serenão? A gente não cheguei nesse ponto, até eu falo. Eu falo aqui do evoluciólogo. Eu não pensei nessa questão. Mas você está próximo com o Fernando aí? Pois é, por isso que, né, do evoluciólogo aqui eu posso falar.
Realmente aí, eu acho que o Serenão, ele não tem o seu exemplo tornado público, mas a assistência que ele faz, né, o processo da mega assistência, da maxi assistência que ele provoca, né, que aí seria um grande efeito bola de neve, já é mais eficiente, mais eficaz até em termos de eficácia, de abrangência, do que ainda nos outros patamares evolutivos anteriores, onde a gente ainda, né, pode e deve exemplificar as próprias autossuperações. De que forma a resiliência pode ajudar a pessoa com o seu sofrer? Pois é. Vindo para cá hoje, a gente não teve, hoje quem não assistiu, quem não ouviu falar daquele episódio, né, muito difícil que aconteceu no Rio de Janeiro, numa escola, de um ex-aluno, rapaz de 24 anos, entrou na escola e, né, enfim, hoje pela manhã disparou contra uma plateia de crianças, adolescentes, professores e vitimou mais de 10, 11, enfim, os números ainda não estão bem exatos, 12, 13, enfim. E, gente, o que será que falhou ali? Por que esse rapaz, né, não teve a resiliência não teve fatores de proteção, não teve essa força moral, essa fortaleza interior de ter enfrentado o seu problema? Eu também ouvi rapidamente na Globo News que ele seria soro positivo. Então, vocês vejam aqui, ao contrário do exemplo que eu dou na página 29, no número 4, que é tão comum, né? Eu trabalhei em saúde pública há muitos anos, soro positivos, pessoas portadoras do vírus que se tornam voluntários, trabalhadores, fazendo campanhas públicas, enfim, podendo conscientizar, né, pessoas em comportamentos de risco para prevenir a aquisição do vírus. E por que esse soro positivo foi lá no outro extremo, né? De não ter tido suporte mínimo interno, talvez externo. O que será que aconteceu? Eu vinha pensando isso, Fernando me disse, vamos te perguntar sobre isso, mas eu estou me antecipando. O que será que aconteceu que esse rapaz não conseguiu lidar com este sofrimento? Outra coisa, né? Parece que ele matou mais meninas, né? 9 meninas. Que talvez abrindo fogo não tenha nem mirado muito Agora, bem. então, Foi pra... outro para você. Em Questionologia, página 30, segunda linha, poderia comentar, já tornou público o autoexemplo de vida através do autorado cosmoético? É isso que é o mote, que é o foco principal do verbete. Você superar um problema difícil, uma adversidade, né, uma fissura consciencial sua, um travão, né, existencial, um sofrimento, uma crise, uma perda, seja o que for aí, e você contar, mostrar para as pessoas, dar essa chance para as pessoas que também passam ou estão com situações semelhantes, né, similares, como é que você saiu desse processo? Como é que você deu a volta por cima, fez do limão uma limonada? E isso é extremamente essencial. Pode ser tornar público através de um artigo, através de um verbete, através de um livro. Nós temos N exemplos. Agora, recentemente, a professora Vera Rose, né, que publicou um livro contando a experiência dela de superação da perda do filho, né, da dessoma de um filho muito jovem, né, de uma doença fulminante. Então, cada dia a gente vê os novos autores aqui trazendo exatamente, tornando públicos esses autoexemplos de vida. Como é que elas lidaram com questões aparentemente muito difíceis, né? E que, assim, né, é uma forma melhor, é uma forma mais evolutiva de superar e de seguir, até pela perspectiva de que, né, a morte é só aí uma transição. Ninguém, na verdade, dessoma. Na experiência com o Espiritismo, viu o uso de imposição das mãos para passes. Na técnica do arco voltaico também. Se a energia é controlada pela vontade, não se torna desnecessário o uso das mãos? Seria o uso das mãos um tipo de muleta? O senhor poderia explicar esse processo que envolve os palmos chakras? Você tem que lembrar o seguinte, há um processo psicológico nisso. As pessoas, às vezes, precisam de ver o que você está fazendo.
porque, às vezes, o palmo chakra também é um condutor do processo da energia. Eu, por exemplo, muitas vezes nas sessões de efeito físico, eles colocavam um aparelho na minha mão que era um aspersor de energia. Então, o palmo chakra, às vezes, mesmo na questão do arco voltaico, ele funciona como aspersor. Então, é importante o processo do aspersor. Pensa nesse aspecto e no aspecto psicológico da pessoa funcionar com as energias. Outra coisa que é importante é que no arco voltaico você pode falar com a pessoa, não vou encostar em você, para mostrar que o processo é fora da mão. Então, tudo é um processo de pensar. Professora Eliana, você poderia fazer um cotejo na Fatologia, página 27, primeira linha, a resiliência autoassistencial, com a segunda linha, as oportunidades interassistenciais? Olha, aqui é a Nina Rosa. A Nina Rosa. Nina, um pouco do que eu venho falando aqui, acho que eu vou começar a me repetir, mas essa ideia mesmo, você fez um link bem preciso. Primeiro, a resiliência ela é autoassistencial. Eu supero uma questão minha, pessoal, e faço uma autoassistência, né? Resolvo aquela questão, enfim, sigo em frente. E o interessante é que a resiliência, a pessoa não só supera a questão, ela sai fortalecida, ela sai transformada pelo processo. E é isso que lhe dá, às vezes, a autoridade moral, enfim, para poder assistir os outros. A partir do momento que ela faz a autoassistência, ela vai ter a oportunidade de fazer interassistência com o processo pessoal dela, de autossuperação. Então, né, seria assim um crescendo ou uma ligação direta. Poderia comentar na Fatologia, página 27, última linha, a criatividade e o bom humor como técnicas de autossuperação? A gente tem muitos exemplos, né? A gente citou antes o caso do Viktor Frankl, e não só gente tão famosa como ele, Pat Adams, enfim, tantas pessoas aí que a gente teve, né, a experiência tornada pública, conhecida, mas a gente vê no dia a dia pessoas que estão com a gente próximas, né? Pessoas que às vezes têm tudo para estar, puxa, aquilo me derrubou, aquela questão que me aconteceu me deixou muito mal, como é que eu vou superar isso? Não, a gente vê a pessoa brincando com aquilo, ou conseguindo ver o lado cômico, ou, enfim, rindo de si própria, né? E acho que isso as pesquisas mostram, não sou eu que digo, que pessoas, consciências, crianças, adultos, adolescentes, idosos, que têm o traço, que têm a inteligência, que o bom humor hoje é uma inteligência, é um bom humor homeostático, elas são mais resilientes. Elas conseguem superar melhor as suas adversidades. E, claro, a criatividade que vem junto, né? A criatividade também é outro tipo de inteligência. A pessoa criativa, às vezes, também tem muita relação com o bom humor, e a pessoa bem-humorada, muitas vezes, também é criativa. A pessoa que inventa piadas, enfim, né? Nós temos aqui na CCCI vários casos aí, eu cito, teria que citar muita gente, né? Mas eu acho que uma pessoa que eu acho que tem um humor muito interessante, que ele faz piadas com coisas muito corriqueiras, é o professor Hernandes Leite, né? Ele tem lá os máximos dele, as histórias, ele tem lá a prova, né? As questões da prova de conscienciologia na versão bem-humorada dele, que são muito interessantes. Então, enfim, todos nós, né, temos pessoas assim próximas da gente. E é uma técnica, com certeza, para a gente estar superando as nossas questões. Eliana. Sim. Aqui. Na principiologia, teria como aprofundar aqui o princípio da vacina evolutiva? A gente comentou, né, já um pouquinho, Emanuel, que a gente vai superando coisas, vai criando resistência, vai nadando contra a correnteza e vai se fortalecendo. Isso vai como vacinando a pessoa para não cair mais naqueles matabulos, né? Até usei o meu exemplo pessoal de que a questão da honestidade está completamente resolvida para mim por qualquer situação nesse sentido já desde, né,
desde muito pequena, isso está completamente resolvido e que todos nós, em algum nível, já temos algum tipo de vacina inoculada, né, evolutivamente. Não caímos, aquilo não me pega mais. Né? Eu tenho outras tantas dificuldades, trafais, mas aquela questão, aquilo ali eu já não caio mais naquele buraco, nesse sentido. O intermicida seria um aplicador dessa vacina, né? Seria um dos fatores. Pois é, tem que pensar, o curso intermissivo, ele com certeza ele vai aproveitar já as experiências que a pessoa já trouxe, vai qualificar aquele processo, né? Vai ajudar a pessoa a vir ainda com mais resistência e com mais imunidade para, né, não cair em alguns matabus muito já, né, básicos. A gente cai em outros, né, mas os mais básicos se espera que a gente já não caia mais. Eliane, aqui. Eliane, parafatologia. Você poderia explicitar mais os dois últimos itens da parafatologia? Ok. Página 28, então, amparo físico de função da consciência resiliente exemplarista cosmoética e a para-resiliência interassistencial da equipe extrafísica. Aqui, a para-resiliência é a questão das consciências que hoje estão, né, no extrafísico. Aqui eu me refiro aos amparadores, que também já superaram muita coisa, né, que já tem muita estrada, muita vivência, né, já nadaram muito contra a correnteza e que ajudam muito nesse sentido, como amparadores de função, né, no trabalho interassistencial, né, ombro a ombro com a gente. E o amparo extrafísico de função é basicamente a mesma coisa, né? A consciência resiliente exemplarista cosmoética, né, deverá, por questão quase lógica, né, evidente, ter também, né, o seu amparo de função, uma consciência, uma consciex, também que já, né, superou muita coisa e tem um bom nível aí de resiliência de exemplarismo. Não sei se ficou claro, se... Anda lá. Um item mais. A para-resiliência interassistência. A para-resiliência. Então, nós temos aqui, a resiliência, né, exemplarista, nós com SINs, intrafísicos, e como consciex seria uma para-resiliência, no sentido da consciência que está no extrafísico, mas que está com toda a sua, né, bagagem aí de autossuperações e de fortalezas internas, trabalhando aí ombro a ombro com a gente, enquanto amparadores, né, e amparar. Obrigada. Eliane, por favor. Aqui em cima, Eliane, por favor. Página 28, primeira linha, no final da primeira linha. A eliminação das vulnerabilidades evolutivas. Você poderia falar um pouco a respeito dessas vulnerabilidades evolutivas? Certo. Bom, a vulnerabilidade é uma fragilidade nossa, né? É uma fissura, é aquela questão que você tem dificuldade de lidar bem, de superar, de tirar, né? Tirar de letra. Ou uma tendência de que aquela questão vá te desestruturar, né? Vá te derrubar. No caso aqui, vulnerabilidades evolutivas, o que a gente pode considerar? Então, tem que cada um fazer aí uma autoconscienciometria, uma autopesquisa profunda, mas a gente pode levantar aqui algumas considerações. Por exemplo, uma vulnerabilidade evolutiva é você não ter um processo de autocrítica, né? Que vem da autopesquisa, da busca do autoconhecimento, da autoconscienciometria, bem trabalhado. Também uma vulnerabilidade evolutiva é você não ter um nível de autodesassédio mínimo, né? Uma competência mínima na questão do autodesassédio. Que outra vulnerabilidade evolutiva? Os seus próprios trafares, né? Os trafares que você ainda não consegue enfrentar, alguns trafais também, questões, atributos, né? Qualidades, traços que faltam, também podem se tornar vulnerabilidades evolutivas. Então, a gente poderia fazer uma lista imensa, mas aí cada consciência vai ter que olhar as suas, né? O que está frágil? Onde é que, né, a gente vê, às vezes a pessoa, ela resiste, ela é tão forte, ela tira de letra, faz com o pé nas costas para várias questões, mas alguma coisa
algum calcanhar de Aquiles mínimo ali já às vezes coloca isso tudo a perder. Então, buscar isso, né, mapear essas vulnerabilidades e trabalhar, né, na superação delas. Acho que é uma boa profilaxia. Obrigada. Liana, aqui na página 28, o último item, mitologia, você pode falar um pouco mais? O mito do herói morto. Aqui é aquela ideia de que, né, da Socinha aí, enfim, de que o herói bom mesmo, o herói de verdade é aquele que morreu, né? Não é o que superou, é o morto, né? É o herói de guerra, enfim, é o herói, né, que deu a vida, né, que deu sangue pela causa. Então, isso é um mito, né? Na verdade, é quem superou, é quem aguentou, quem está aí firme para seguir em frente, né? É nesse sentido, o mito do herói morto. Tentei achar uma figura mitológica, mas eu não encontrei. Se alguém tiver alguma ideia aí, quem conhecer bastante, para fazer também um outro mito, mas ainda não encontrei. Eu queria aproveitar também, na politicologia, um pouco mais acima, na mesma página, você poderia dar algum exemplo ou alguma possibilidade do que poderia ser de prático de políticas públicas de enfrentamento às vulnerabilidades da infância e da adolescência? E o segundo, o que poderia ser no âmbito da política pública para promover a resiliência infanto-juvenil? A gente tem, por vários anos eu trabalhei numa instituição pública, num ambulatório, né, chamava Apoiar, que tratava, né, que acolhia e tratava famílias, crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, esse ambulatório, ele, como tantos outros no país, ele foi criado com verbas públicas dentro de uma política pública chamada Política Nacional de Promoção de Saúde, de Enfrentamento à Violência, né, e que tem aparelhado as secretarias de saúde em vários municípios aí do país com esse tipo de equipe, com esse tipo de trabalho. Também a gente vê na área da segurança pública muitos programas também, né, de enfrentamento à violência, e isso inclui, então, trabalhos com comunidades mais carentes, programas de inclusão de crianças e adolescentes, em vários programas, que inclui desde processo de arte, inclusão digital, enfim, uma série de políticas públicas mesmo, tentando fortalecer autoestima, autonomia, flexibilidade, suporte social, qualificação da educação, que são todas questões bem importantes para a questão de fortalecer, né, de criar, vamos dizer assim, resiliência em crianças e adolescentes. Tem muita política aí, a própria ONU, em relação à questão da violência contra a mulher, né, tem vários tipos de programas, de políticas públicas para isso. Inclusive tem algumas, lógico, que eu quero trazer aqui, algumas questões que, infelizmente, como tudo aí na SOCIM, as ideias, né, são rapidamente tomadas, né, apanhadas até para questões políticas, enfim, outros interesses, e às vezes são banalizadas ou são até revertidas para processos que não são assistenciais e muitas vezes cosméticos. Por exemplo, agora em abril, em sincronicidade aqui, a revista Scientific American, ela traz como matéria principal uma reportagem sobre as questões biológicas, a base biológica da resiliência, como a mente supera a tragédia. E nessa revista tem uma notícia muito interessante aqui, que é a seguinte: o exército americano está aplicando métodos semelhantes, né, a programas de resiliência utilizados com crianças e adolescentes para os militares, os soldados. Então, 800 mil soldados estão sendo trabalhados, um investimento de 125 milhões de dólares, para se tornarem mais resilientes, ou seja, para voltarem ao fronte de batalha, né? Pessoas que voltaram do Iraque e outros confrontos, para ficarem mais fortes, no sentido de continuar, né, nesse processo. Então, você vê que aqui eu considero que é um uso antiassistencial, anticosmoético, bastante questionável do que se conhece sobre resiliência dessas estratégias. É também aqui uma política pública, mas que política pública é essa, né? Então, tornar esses soldados mais durões,
mais marcas ainda e capaz de aguentar qualquer questão aí, atrocidades da guerra, né? Como matar ou morrer, né? Então, felizmente, a gente vê isso em quase todas as áreas. Sociedade, assim, patológica, se apropria de processos positivos e bota aquilo, utiliza aquilo para fim, em prol do poder, em prol da dominação. Professora Eliana, ontem li a matéria na revista Veja, página 131, do ex-usuário de crack Bill Clegg, que atualmente vive limpo a partir da orientação e ajuda a ex-usuários. Fica a sugestão de leitura deste outro exemplo de autossuperação a partir do seu livro Retrato de um Viciado quando Jovem, da Companhia de Letras. Isso é do Eduardo Martins. Obrigada. Agora aqui, professora Eliana, poderia comentar a relação dos retomadores de PROEX e sua oportunidade de exemplarismo evolutivo? Eu acho que o retomador de PROEX, de tarefa, ele teve que ter um nível de resiliência, né, para superar aí, seja o que for, que fez com que ele desviasse, né, que ele buscasse aí um outro caminho, e está retomando. Isso mostra que tem aí traços resilientes importantes. E, claro, deixa de ser um exemplo também, né, para quem deixou, né, no caso, quem tem PROEX, quem tem essa tarefa clara, né, esse compromisso evolutivo consigo e com os outros, deixa isso, enfim, abandona isso. Acho que vale sim, né? Então, a importância, torna público isso, traz isso à tona, fala disso, escreve sobre isso, né? Ajuda outras pessoas com as suas técnicas, com o teu jeito, enfim, os teus macetes, para que outras pessoas que estão nessa mesma situação possam também, quem sabe, retomar, né? Então, vale sim ser exemplarista nesse sentido também. Tem aqui uma notícia de alguém que fala sobre esse massacre na escola pública lá do Rio, fala sobre o bullying, mas na internet está dizendo o seguinte: 10 crianças mortas, 9 meninas e um menino, e o atirador que atirou na própria cabeça. Algumas crianças estão em estado grave. Agora, ele entrou com um fardamento militar, 2 pistolas e muita munição. O nome dele era Wellington Menezes de Oliveira, 24 anos, ex-aluno da escola, e teria ido à escola buscar documentos. Outra coisa, esse atirador estava muito ligado ao islamismo, não saía muito de casa e ficava o tempo inteiro no computador. Agora, em entrevista no Globo, o coronel Djalma Beltrame, que é o comandante do 14º Batalhão, confirmou que Oliveira deixou uma carta que indica que ele tinha intenção de se matar. Foi um ato premeditado. Segundo o coronel, a carta era confusa e apresenta conteúdo fundamentalista islâmico. O ministro da Educação, Fernando Haddad, diz que o episódio é uma tragédia sem precedentes e que este é um dia de luto para a educação brasileira. Terrível. Incrível, não é, professor? Que a escola se tornou hoje um dos lugares mais perigosos, não é? A questão do bullying, esse tipo de situação, professores sendo agredidos. Esses dias uma criança de 8 anos, né, agrediu uma professora, 8 anos, que ela teve que fazer, enfim, com lesão física, lesão corporal e polícia. Então, gente, que... Tem um nosso amigo que está perguntando, a persistência nas atuais campanhas anti-bullying seriam suficientes? É que o caso aí não é nada, o homem é belicista. Ali parece que a gente não sabe mais detalhes da vida dele, mas que alguns fatores aí nós fizeram uma convergência explosiva, perigosa, né? Questão fundamentalismo. Assim. O militarismo americano está dando exemplo, né, para o mundo. Uma pergunta, né, Valdo? Onde que ele arrumou essas pistolas? Onde que ele arrumou essa munição?
Qual é a facilidade de acesso disso também, né? 2 pistolas e muita munição. Porque nos Estados Unidos a gente sabe que você entra numa loja, você compra, isso é fácil. Agora aqui não. Isso é que começariam a ter que ver, né? Eliana, queria te dar uma sugestão. Aqui na parafatologia, você incluir a colheita intermissiva. Porque como você disse, né, o mote do seu verbete é a escrita, né, cosmoética. E a colheita intermissiva é exatamente isso, né? O autor já dessomado como consciência, orientando, sendo tutor resiliente na escrita de futuros autores, né? Muito bom, Cris. Obrigada, com certeza. Tá. A tua relação está perfeita. Quem está aí com o microfone? Eu queria, então, ninguém vai fazer uma pergunta agora, eu queria destacar na caracterologia, então na página 30, essas quatro últimas personalidades aqui, né? O corajoso, o autopesquisador escrevendo um livro acerca da vitória sobre o medo. Acho que vocês já fizeram a relação, não sei se vocês pensaram aqui. Eu pensei aqui no nosso colega Luciano Vicente, né? No livro dele, Coragem para Evoluir. Aqui, a número 11, a sindrômica, docente, autor, itinerante internacional, relatando síndrome evolutivamente capacitante e lançando livro tarístico, eu me refiro à professora Amalo Balona e o seu livro Síndromes Estrangeiro. A número 12, equilista, também fica evidente, pedagoga, docente voluntária de instituição conscienciocêntrica, sobrevivente de 2 experiências de quase morte, autora de livros sobre autovivência. Professora Lutfi, né? Com Voltei para Contar. E a última, também, uma bem evidente, é o professor Marcelo da Luz, né? Então, maxi-dissidente, voluntário, docente da Conscienciologia, e ex-padre católico, relatando em livros a superação do holopensene religioso e a maxi-dissidência, né? E este livro, especialmente, causando muito impactoterapia, né? E acho que assistindo muita gente aí. Até a gente estava ouvindo a Rádio TBN aqui de Foz, e neste sábado haverá uma entrevista, às 10 horas da manhã, com o líder Henrique Scheffer, de um padre, presidente da Associação dos Padres Católicos de Cascavel, que vem fazer todo o contraponto, né, do livro do professor Marcelo. Então, está mexendo lá, já está fazendo, né, exemplarismo aqui. Teve gente que falou que eram 2 padres. Outros falaram que era o Cascavéis. É isso? Não, acho que são 2 padres, pelo menos eu ouvi, pode ser. Eu acho que são 2. Um é do diocesano, né? E o outro acho que lá de, não sei o que ele faz de Cascavel. Mas o engraçado que eles chamam é o Padre Marcelo. Isso, vamos eles chamar destacam que é o Padre Marcelo. Que ele foi infeliz em algumas ele colocações. dirigia o seminário lá. Talvez sejam 2, eu ouvi a chamada só de um, mas então vale a pena. Daiane, você está? Pode falar. Eliana, eu fiquei curiosa, assim, no seu contexto aí de vida, quais autossuperações, assim, você gostaria de escrever, ou você já está escrevendo? Se você puder falar um pouquinho para a gente. Olha, Daiane, eu, assim, felizmente, enfim, não tive, né, na reforma atual, até o momento, uma questão, uma situação mais limite, mais séria, mais difícil, né, e que precisou uma superação muito grande. É claro que houveram, né, diversos percalços aí, que a gente foi dando conta como pôde, mas uma pessoa que me inspirou muito e que eu olho a vida dela é a minha mãe, né, que ela ainda está ressomada, e que ela teve uma vida assim, muito difícil, pequena, com 7 anos, morando na área rural, né, do Rio Grande do Sul, na colônia italiana. Ela cuidava de 3 irmãos menores que ela com 7, enquanto os pais e os irmãos maiores, 12 irmãos no total, iam lá, né, plantar, colher, e passavam o dia fora de casa, na roça, como era chamado, e para ter o sustento da família, enquanto ela ficava em casa com 7 anos, cuidando de 3 menores, lavando roupa, cozinhando, enfim, né, lá no meio do mato.
Isso, ela conta que ela subia numa cadeira para poder alcançar o fogão, que era a lenha, e mexer com né, uma grande colher de pau, a polenta, né, que é aquele creme de milho que os italianos, que era a base da alimentação deles. Enfim, passou por, nossa, ela conta, ela com 7 anos conta de um irmão que teve uma crise convulsiva, ela sozinha, com né, os 3 menores, e ela deu conta disso. Enfim, como ela foi vivendo, superando isso, perdas afetivas, perdeu a mãe muito cedo, perdas financeiras, e talvez aí o fato mais sério da vida dela, que foi a perda do filho, né? Um irmão meu, que estava no extrafísico, ele dessomou com 25 anos, num acidente automobilístico, e ali realmente foi um impacto muito grande. Ali foi... Ela teve que lançar a mão de toda a resiliência dela, e ela conseguiu superar isso, né? Um pouco como a história da professora Vera Holtz, e foi a partir disso que nós, então, encontramos. Isso foi em 1985, e em 88, aí, em Porto Alegre, quando a professora Volta foi a primeira vez lá dar um curso, a gente estava lá na plateia, eu e ela, e nós conhecemos a projeciologia e posteriormente a conscienciologia, e a partir daí, então, a minha mãe foi superando completamente essa questão. Hoje ela é maternepsista, ela também é voluntária lá, né, do Instituto de Projeciologia e Conscienciologia lá de Caxias do Sul, enfim, ela pautou a vida dela em cima dessa superação. E ela, de um jeito informal, ela que não sabe escrever, para escrever a história dela, ela vem ajudando muitas mães, muitas famílias com perdas de filhos jovens, em acidentes, em coisas assim. Então, ela vem sendo muito interessial através dessa autossuperação. Claro que para mim também foi difícil a perda desse irmão, mas, a perda relativa, claro, mas o processo dela, que a gente acompanhou muito de perto, eu acho que é talvez o exemplo que eu vivi mais próximo da Yane, né, que me inspirou bastante também. E estou pensando sim em escrever sobre várias dessas questões, sobre a questão da resiliência, enquanto processo assistencial. Não a resiliência pela resiliência, que isso a psicologia aí já está dando conta bem demais. Explicitar sob a maneira mais eficiente onde professores intermissivistas possam estimular os alunos na questão de superação frente ao enfrentamento da culturologia apontada por você no verbete. Isso é da Lucy, Luft. Certo. Eu falo na página 29, né? Culturologia, a cultura da resiliência interassistencial, substituindo a cultura da resiliência comercialoide, Pierre, dos reality shows. Que a gente vê aí como o sofrimento, né, humano, enfim, as vicissitudes humanas, são utilizadas de uma forma muito negativa mesmo, né? E assim, explorando essas pessoas e doutrinando, enfim, até a questão religiosa, emutiganismo, de sofrimento, infectado pela religião. Então, o que a gente quer dar força e está trazendo nesse debate, já traz exemplos, né? Que já existe uma cultura da resiliência interassistencial substituindo esse processo. Eu acho que no dia a dia, na sala de aula, nos nossos cursos, todos da conscienciologia, na nossa vivência diária, essa questão do exemplo mesmo, né? Muito discurso, muitas palavras assim, muitas vezes que não tem a autoridade, a força, né, da vivência da pessoa teática, não tem resultado muito, não é assim. Mas esse exemplo às vezes silencioso, esse seu exemplo, por exemplo, né, que você trouxe para a gente da sua superação, de como você estudou, aprofundou, entendeu o que aconteceu com você, né, saiu reforçada, fortalecida da experiência e pôde compartilhar aí com a gente. Eu acho que é isso que a gente pode ir fazendo aí como formiguinha nessa mudança cultural. Oswaldo, você queria falar? Eliana, aqui acima eu queria te perguntar, no caso, na penúltima linha da fatologia, diz os pilares sustentadores da resiliência interassistencial. Além da comunicabilidade no teu caso, quais são os pilares que você levou na frente nesse ponto? Obrigada pela comunicabilidade, eu tenho me esforçado aí.
Olha, eu acho que eu tenho alguns traços que têm me ajudado. Eu sou uma pessoa com uma boa flexibilidade, tenho mais episódios de bom humor do que de mau humor, não é que seja um 100%, não ainda. Às vezes tem aí um pouco de mau humor no processo. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma convicção, uma certeza, desde muito cedo, de ter uma proex, de ter uma tarefa, de ter que participar de algo coletivo, de um movimento coletivo, grupal, de uma Max Proex, para mudar, né, para a gente mudar esse paradigma ultrafiscalista, enfim, que a gente vive atualmente no planeta, transformar esse planeta de hospital, né, de prisão, de escola. Então, eu acho que essas questões minhas pessoais têm me ajudado, né? Falta muito, eu tenho que aprender bastante ainda, tem muito para superar e muita falta ainda para buscar, né, para adquirir. Mas eu acho que essas convicções, essa vontade também de acertar, de ajudar com o pouco que eu tenho, que eu já tenho, a questão da retribuição, eu tenho isso muito claro, Oswaldo, né? Eu acho que isso é um pilar para mim sustentador. Eu tenho que retribuir o muito que eu recebi nessa ressoma de aportes, eu tenho obrigação, né, necessidade e vontade de poder passar adiante para outras pessoas. Tem duas perguntas, eu vou deixar para depois da mega autorização, certo? Pessoal, só lembrar para desligar os celulares, por favor.
Aí hoje, isso aqui veio muita sincronicidade com várias coisas, até com o próprio verbete, né? Então, estou vivenciando um momento de transição profissional e essa questão da resiliência, né, para você conseguir se manter aqui, foi uma coisa que já vem nesse processo meio de mudança, né, uma crise evolutiva. E eu já cheguei aqui mega euforizada, né? De uma outra vez aconteceu isso. De eu chegar aqui mega euforizada, fui até sorteada, mas na outra vez eu fiz a besteira de ir no banheiro, né? Dessa vez eu não vacilei, estou aqui. Ela está dominando o sorteio. Já melhorou um pouquinho, né? Mas assim, eu não vim pensando, engraçado, eu não vim pensando na mega euforização. Mas quando eu me dei conta, eu fiz, olha, se hoje o dia como foi, eu for mega euforizada, é porque eu trabalho muito sério, né? Então, acabei de fazer um teste seletivo na UniOeste. No curso de hotelaria, minha formação é turismo, eu fiz então já sei, né? Tem alguma coisa a ver com bem-vindo aí, de repente, alguma coisa assim para ajudar. E assim, aqui, quando eu sentei aqui, lógico, o cardiochakra estava muito ativado e foi gerando um nível de acalmia mesmo, pelo processo, né, de euforização pelo contexto atual. E eu senti um trabalho muito forte aqui, bem no corona, assim, na cabeça, foi uma coisa muito interessante. E, assim, estou me sentindo bem, tranquila, está bem sincrônico, né? Convidei esses dois aqui, porque eu acho que a gente tem que ajudar, assim, a sensação no final foi assim, que mais do que toda a qualificação que eu tenho para poder, tenho que fazer mais ainda para poder ajudar, a sensação de gratidão, de que o grupo aqui me ajuda muito mais, porque assim, eu estou me auto-superando em função dos desafios, das coisas que tem aqui pela Cognópolis. Então, esse é o elemento motivador. Às vezes a auto-superação nossa, por si só, né, a gente às vezes não tem tanta motivação, mas quando tem esse elemento maior, acho que vem uma resiliência em dobro por causa de amparo de função. Então isso eu vejo, e acho que a gente pode ajudar também a essa turma aqui que está iniciando um trabalho sério também lá em Saquarema, né? Então esse é o nosso objetivo. E o nosso Alberto? Parece que houve mesmo uma confluência, que nós viemos junto com o seu Francisco, conversando sobre o campo, Saquarema, sobre o movimento da Cognópolis. E na chegada do tertuliário, a Neida também falou, tem que ser hoje. Para mim é Janete. Né? Então, mas no experimento eu já cheguei um pouco descoincidido. Quando eu sentei ali na espera ali, já ficou tudo meio nublado aqui o ambiente para mim. Quando eu sentei aqui, eu estava o cardiochakra também, mas o resto do corpo estava tranquilo. Estava tranquilo, o cardiochakra um pouquinho alterado. E começou um movimento intenso de calor em toda a minha cabeça. Mas intenso mesmo, esquentou, como se fosse formato um arco mesmo, em volta da cabeça, muito, muito calor. E aí eu me acalmei, deixei rolar as coisas e de repente começou a jorrar, como se ligasse um ventilador, né? Vinha uma brisa muito grande, passava por mim em todo o ambiente. E realmente deu uma calmia muito grande entre eu e esse ambiente aqui. Eu até não sentia mais a cadeira, o ambiente, estava no ar. Experimento muito bom, muito positivo, estou me sentindo muito bem, professor. E você, Janete? Eu, de uma certa forma, também tinha essa sensação de que hoje eu estaria aqui, não sabia bem como, mas não é conversa fiada, mas eu nunca me senti com tanta calmia que nem hoje. Sentada ali, aguardando, eu até me desconheci. Você estava perto dela? Quando? Agora? Eu estava sentada atrás de você, aqui, né? Aí depois, quando o Roberto nos avisou que ela havia nos convidado, e nós sentamos para aguardar, eu fiquei analisando euforia, mega euforização. Puxa, não sei, eu acho que eu senti uma palhinha assim do que é mesmo essa acalmia da mega euforização. E aqui sentada, eu senti muita... não era taquicardia não, porque não era no cardiochakra, mas era uma espécie assim de miocronias, que mais na parte aqui do tórax e da parte de trás da cabeça,
E senti frio também, senti um ambiente mais frio. Estou muito bem. O ambiente está forte aqui hoje, de energia. Agora, ó, então todo mundo está ótimo, né? Agora, com tudo Alberto, é desse jeito, fica fácil. Não tem como, né? Não dá certo. Tá certo? Muito bem, gente. Obrigado. Valeu.
Como é que você sentiu aí? Nossa, muita energia, assim, o cardio chakra, né, direto desde que eu sentei ali com o trabalho com as pessoas anteriores, né, fronto chakra, muito forte, halos, né, parecia que queria ver imagens, querendo abrir o fronto chakra, e desde que eu assinei o nome ali, foi interessante, que eu pensei, eu vou ser sorteada, né, e eu estou em processo de mudança aqui para Foz. Semana que vem estou fazendo exames de seleção aqui no Hospital Municipal e está correndo tudo bem. Semana que vem provavelmente vou estar morando aqui, né? Que é o que eu queria. Me conta uma coisa, pelo campo aqui, você já teve algum processo de ectoplastia assim mais forte, não já? Sim, eu fiz o acoplamentário de ectoplasmia e senti muita. Eu tenho bastante, sim. Uhum. Você deve ser ectoplasta. Sim. A sua base é essa, eu senti pelo campo. Isso. Aí eu senti palmo chakra, planto chakra, muita força, muita. Uhum. Muito bom. Você está sentindo bem agora? Sim, o coração ainda... Ah, não, isso faz parte do serviço. Uhum. E você, como é que foi? Bom, não sei se eu vou usar os termos adequados, mas primeiro eu queria mencionar que eu não sei como que eu vim parar aqui hoje. Nós estávamos saindo para uma reunião e aí a Tânia me convidou, né? E quando eu entrei aqui, já senti uma sensação de bem-estar enorme, né? E continuou, desde que nós sentamos ali, enfim. E ainda, né, o coração ainda está a mil. E eu por inteiro, né, claro. E você, como é que foi? Ali eu já fiquei desconhecida. E eu cheguei aqui e comecei a salivar muito. E lacrimejar também. Ah, sim. E o frontochakra, ele pulsava tanto que parecia que minha testa era visível, estava enrugada. E a sensação de bem-estar enorme, né? E a sensação também de esterilização de energia muito forte. Você está sentindo bem agora? Sim, sim, muito bem. Gente, então, muito obrigado, valeu a pena. Uhum. Agora, com as energias dela também, aí fortaleceu o campo. Né? Alto nível. Muito bem, obrigado. Está ligado. Está ligado? Enfrentar com muito discernimento e cosmoética o dia a dia, ter humor e alegrias apesar das dificuldades, seria a melhor escolha para darmos exemplarismo de resiliências? Com certeza, essa listagem toda é ideal, isso seria, né, sonho de consumo, mas se a gente conseguir algumas coisas, ou buscar alguns desempenhos, como Esther Tertuliano coloca, é por aí mesmo. A consciência adquire autoridade moral com a autossuperação do problema, passando a exemplificar para assistir. Poderíamos dizer que a pessoa que critica os outros sem ter superado os mesmos trafares que critica, poderia estar com uma atitude anti-impacto terapêutica. Como fazer para ajudar alguém que esteja nessa condição? Bom, essa pessoa, ela não está conseguindo fazer aquilo que eu chamo, na página 28, na tecnologia, a técnica do espelhamento evolutivo, ou seja, olhar para si, né? Tomar as situações, enfim, os exemplos alheios, como espelhos para se olhar. Então, se ela não está conseguindo ver isso nela, trabalhar esse aspecto nela, e só está conseguindo, né, ver isso no outro, projetando tudo isso no outro, está faltando aí autoinvestimento, autoconscienciometria, autopesquisa e autoenfrentamento.
ajudar ela, talvez, podendo, dentro, né, de um processo que não seja um processo de estupro evolutivo, dar esse feedback para essa pessoa. Eu acho que tentar mostrar, tentar fazer esse espelhamento de como ela vem se manifestando e de que ela não tem, às vezes, né, muita autoridade moral e nem exemplarismo para estar, talvez, dando lição de moral aí nas pessoas. Mas se ela puder trabalhar isso nela, aí sim, ela vai poder, né, ser exemplo também. Então, como é que nós estamos aí? Você quer falar? Na última página, na última linha da página 27, as estratégias pessoais de coping. Eu, no dicionário de inglês, eu peguei coping aqui, ele não diz nada. Novamente, ali de uma expressão que ela é utilizada dentro da psicologia, né? E que ela significa, se você for pegar o sentido literal lá como Golding, né, proposto pelo Winnicott, ela não tem muito sentido, mas as estratégias de coping, elas são estratégias de adaptação, de enfrentamento, estratégias para lidar com situações difíceis. Então, aí conhecer um pouco da psicologia positiva, cognitivo-comportamental, enfim, os estudos de resiliência, da competência social, enfim, trazem essa abordagem. Então, literalmente, ela não, talvez você não veja sentido, mas é uma expressão técnica, largamente utilizada, hoje estudada. As estratégias de coping, nem sempre elas ajudam, às vezes elas são estratégias ativas, onde a pessoa faz esse enfrentamento, vai para o olho do furacão, lida com a coisa, né, e não foge do processo. Há estratégias de coping evitativas, a pessoa não consegue fazer esse enfrentamento, não consegue se adaptar àquela situação difícil, e ela então faz algumas fugas, toma um processo mais de evitação, e que naquele momento é o que ela consegue, né? Talvez se recolher um pouco, se fortalecer para poder voltar e enfrentar a situação num outro momento. Então já é uma área bem pesquisada, bem técnica aí dentro da psicologia. Ok, obrigado. Professor Valdir, eu queria aproveitar. Sim, às vezes as pessoas, né, vêm em situações assim, elas agradecem, fulano, ciclano, mãe. Eu queria aproveitar para fazer um agradecimento para a equipe do programa de verbetografia aqui do SEC, porque eu fiz o curso, a segunda turma, ano passado, e olha, foi fundamental, foi assim, a base para mim poder ter redigido esse verbete, porque a gente tem ideias, tento pesquisa, né, estuda, mexe com coisa, eu escrevo bastante, mas esta técnica aqui, que para mim é nova e eu tenho muito interesse em aprimorar e escrever cada vez mais verbetes e melhor, o curso me ajudou demais. Então, a gente sabe que tem aí turma nova, tem gente, a gente ouve, verbete, tal, como é que eu faço, tem dificuldade. O curso ajuda muito, gente. Para mim, foi fundamental para eu ter feito aqui essa difícil o detalhismo. Aí o curso esclarece muito isso, é muito bom. Tudo tem técnica, tem um porquê, tem uma justificativa. Isso aqui não é nada solto, né? Não, faz só 60 anos que eu estou trabalhando nisso. Depois de 60 anos, até o burro igual eu consegue fazer alguma coisa. Então, vale a pena a gente fazer. O processo todo é esse. Estudar esse processo. 60 anos de praia, todo mundo aprende a nadar. Sr. Valdo, a gente só queria afirmar aí que a gente está com uma nova turma agora, que vai começar em maio agora. Não, a nova turma vai ser em maio. Tem uma turma do modelo intensivo, vai ser no dia 7, 8, depois 21, 22 de maio. Então, a gente vai fazer divulgação daqui a pouco, mas já aproveitando aí a deixa da Eliane, é só para ficar o pessoal atento, se quiserem fazer. Agora, eu espero agora os seus próximos verbetes, tá certo? Com certeza, aguarde. Eu quero ver se a gente chega a 500 verbetes na enciclopédia da turma aí de fora. Eu sou apenas o coordenador disso aí, tá certo? Vamos trabalhar. Agora, nós já temos agora, com esses 20 que vão entrar,
Já vão ter 80. E são 68 pessoas diferentes. Então, vocês que estavam rindo de mim, que a gente não vai chegar a 500, a minha banana festiva para vocês. Banana da terra, aquela. Entende? Que eu acho que nós vamos chegar lá. Você não acha? E com esses 20 que vão entrar, que agora o próximo vão ser mais 20 aí dos novos. Quarta turma, são, né? 80 verbetes, 68 neoverbetógrafos. Gente, para 500 não é tão longe assim. Que é isso? Vamos pensar. Eu estou esperando vocês dois que vieram de Porto Alegre. Estamos aguardando aí. Você está falando assim, quer dizer que são 5 verbetes. Estamos esperando. Abriu o porteiro. Não, agora o que é engraçado é assim, você está se sentindo bem aí, não está? Com certeza. Tem gente que sai da defesa do verbete que escreveu com euforia. E não é dia de mega euforização, não. A pessoa se sente bem. Com certeza. Então é uma coisa para se pensar. Eu recomendo. Agora, você é muito boa para explicitar as coisas. Você deve fazer mais verbete e vir aqui defender. Isso vai ajudar a gente aí de modo geral. Ela é fácil de falar, expõe bem, muito bem, sabe? E depois eu quero ver o homem aí também com os verbetes dele. Né? Estamos fazendo é o caminho. Muito bem. Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 82 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 47 votos presenciais e 17 votos online. Hoje teremos os recados do Felipe sobre o acoplamentário, a Rosa sobre o programa Verbetografia, o Rafael sobre o simpósio de democracia direta e a Fabiana sobre o serenário da Arcinvex. Boa tarde a todos. Gostaria de divulgar aqui o acoplamentário, que vai acontecer dos dias 15 a 17 de abril, sem ser esse final de semana, no próximo, onde o tema é estado vibracional. Então nós vamos fazer aí um cotejo dos benefícios do estado vibracional com o desenvolvimento do parapsiquismo dentro do acoplamentário. Todos estão convidados e restam apenas 20 vagas. Muito obrigado. Boa tarde. É para conversar com vocês sobre o programa Verbetografia. O que é esse programa Verbetografia? É um programa que a gente tem encontros semanais, só que dessa vez a gente vai apresentar um modelo novo, que é um modelo intensivo. São 2 fins de semana. E são, assim, intensivos, de 8 da manhã a 8 da noite, em 4 dias. Então, são 7 e 8 de maio, pula um fim de semana, o outro 21 e 22 de maio. Acho que ficou claro, né? São 2 fins de semana, sábado e domingo, pula um, sábado e domingo novamente. Então, esse modelo tem essa parte presencial. O que se faz nessa parte presencial? Nós conversamos, nós damos aulas sobre as sessões. Cada uma das sessões são discutidas e depois também a gente faz a inter-relação entre essas sessões. Então é bem discutido, tem espaço para a pessoa esclarecer dúvidas e espaço também para escrever. Esse modelo, nós temos a necessidade de fazer uma prévia que é feita pela internet. Essas 3 aulas anteriores a essa prática presencial, ela já está disponível. Essa é uma parte que é uma parte gratuita para qualquer pessoa, independente se a pessoa quer se inscrever ou não no programa Verbetografia. Ela já está disponível, então, no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. Então, você entra na página da Tertúlia, no site da Tertúlia, aí você tem a sua parte esquerda, a página do Verbetógrafo. Entra nessa página do Verbetógrafo e aí você tem vários arquivos importantes e 3 aulas fundamentais. A primeira aula, inclusive, ensina como a pessoa deve enviar para nós
o tema para ser aprovado pelo professor Valdo, porque no primeiro encontro presencial nosso, que vai ser no dia 7 de maio, a pessoa já deverá vir com o tema aprovado e com uma definição já previamente elaborada, porque vai ter uma oficina, uma aula, onde a gente vai discutir sobre aquela definição. Tá bom? Então a gente espera vocês, a inscrição é feita na recepção do CAEC. Tá bom? Obrigada. Gostaria de convidar todos aqueles que têm interesse em ampliar as ideias sobre Estado Mundial, Parapolítica, Paradireito, Cosmoética, a participarem do primeiro simpósio internacional de democracia direta, que vai acontecer aqui no Discernimento, nos dias 3, 4 e 5 de junho, agora, daqui 2 meses. E estão todos convidados. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos de convidar vocês a visitar o campus da Sinvex amanhã à tarde. Quem tiver interesse, será feita a concretagem da viga de baldrame e da fundação da sapata corrida do Laboratório Serenário. As etapas que já foram feitas, só para acompanhamento, já foi feito um colchão de areia de 30 centímetros para absorver a vibração pela proximidade com o aeroporto. Foi feito já a fundação, o estaqueamento da sapata corrida. Ela tem uma largura de 1,15 m. Foram feitas já as vigas de baldrame, os arranques dos pilares, e amanhã vai ser feita a concretagem. Eu vou passar para o Rafael dar mais detalhes. Então, gente, esse é um convite que a gente faz para vocês conhecerem as primeiras etapas da construção do Serenário. É o primeiro Serenário aqui em Foz do Iguaçu. Ele está sendo construído aos moldes dos outros serenários que existem lá no campus da área C, no Espírito Santo. E nós já temos várias pessoas que estão pré-inscritas, já fizeram a sua inscrição do experimento. Assim que o serenário estiver pronto e terminar um período de testes, ele já vai estar liberado para a gente começar os experimentos. E para quem tem interesse em conhecer, quem não está inscrito, ou quem está inscrito também, pode ir lá para conhecer de perto, sentir as energias que já estão presentes. Elas já estavam presentes, inclusive, antes da gente colocar, né, Fabiana, qualquer tipo de material de construção, já tinha bastante energia, agora então a energia está bem potencializada. Quem quiser então, o portão está aberto lá, é só ir, é o último campus que fica depois da Asa Sul do Vila Consciência. Vocês estão convidados então, amanhã à tarde, a dar um pulinho lá. Obrigado. Lembramos a todos que continuam abertas as inscrições para quem estiver interessado na vaga, né, para trabalhar aqui na transmissão das tertúlias. Maiores informações no nosso próprio site, está o currículo básico para a pessoa se candidatar. E para amanhã teremos o verbete Racionalidade Empírica Conscienciológica, eleito com 16 votos, a especialidade Holopesquisologia, o autor, o professor Arlindo Alcadipane. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.